Oi, bom dia. Nós vamos estar conversando mais uma vez sobre família. E hoje, quarta-feira, hoje a gente vai estar conversando com a Neilza. Neilza vai nos falar sobre família e a questão do o que a psicanálise tem a oferecer para o bem da família, tá bom? Então já estamos aqui recebendo mais algumas informações e orientações, né, a esse respeito, tá bom? Então estejamos atentos, porque ganharemos muito com isso e nossas famílias ganharão muito com isso a partir das informações que ela vai estar nos prestando, tá bom? Neilza, bom dia. A casa é Bom sua. dia. Bom dia, pastor. Muito obrigada pela receptividade, né? É muito bom estar aqui sempre. E hoje vamos explicar o motivo porque o senhor esqueceu meu nome semana passada. Nós Ótimo. vamos falar na Precisa de uma boa psicanálise, explicação. mas tem, muito boa. Não são coincidências, né? Nós vamos explicar hoje sobre o consciente, pré-consciente e inconsciente. Por que isso? Tem tudo a ver, claro, com a família, e ele é importante na criação, na formação do indivíduo. Muitos anos atrás, né, as pessoas, hoje a gente fala muito sobre consciente e algumas pessoas conhecem o inconsciente. Mas antigamente as pessoas achavam que a mente humana era composta só pelo consciente. Uhum. Isso é, as pessoas achavam que o ser humano era um animal capaz de, com plena capacidade para controlar todas as ações e convicções dele, claro, dentro das vontades e desejos e de acordo com as regras sociais. Ele tinha capacidade de controlar todas as emoções e todas as convicções. Só que Freud era psicanalista e ele apareceu e ele começou a pensar: se o ser humano tem capacidade de controlar tudo que ele pensa, todas as convicções, todas as emoções dele, por que que existem as doenças psicossomáticas? Naquela época já existia histeria e outros tipos de doença, e ele trabalhava diretamente com isso. Então ele começou a investigar, a pesquisar, e ele começou a descobrir, ele dividiu, ele fez uma divisão topográfica da mente. Ele dividiu a mente em duas partes, porque ele quis dizer o seguinte, que a mente humana, ela não há uma descontinuidade na mente humana. A gente não comete erros inexplicáveis, acidentes aleatórios, não acontece, é tudo uma sequência. Existe uma causa porque isso acontece. Então, o que ele fez? Ele dividiu a mente topograficamente em três níveis mentais: no consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, o que é para Freud, para a psicanálise, consciente? O consciente é tudo aquilo que nós estamos conscientes no momento, no agora, logicamente. Tudo que a gente pode responder, que pode controlar agora. E é a menor parte desses três, né? É a menor parte da mente humana. Tudo que podemos perceber e acessar de forma intencional está no consciente. Tem um outro aspecto importante do consciente, é que o consciente ele funciona de acordo com as regras sociais, né? Respeita o tempo e o espaço. Então ele funciona, ele pensa, age, ele controla o tempo e o espaço e de acordo com regras sociais. Então é por meio do consciente que a gente tem uma relação com o mundo externo. E, em resumo, o que seria o consciente? É a nossa capacidade de perceber e controlar o nosso conteúdo mental. Então, nós temos a capacidade, o ser humano é dotado de capacidade de perceber e controlar o conteúdo mental, mas não toda a capacidade. Ele tem uma capacidade de perceber e controlar. Essa parte que controla e que percebe o conteúdo mental é chamada consciente. E só essa parte. Aí, depois disso, vem o pré-consciente. O que é pré-consciente? As pessoas chamam também de subconsciente, mas para Freud não existia essa palavra subconsciente. Ele chamava de pré-consciente. E o pré-consciente é os conteúdos que podem ser acessados facilmente, que pode chegar ao consciente facilmente,
O pré-consciente leva todos os conteúdos para o consciente, mas só que eles não ficam lá. Exemplos disso é quando a pessoa esquece um nome, quando ela esquece o endereço, porque o endereço, o nome, amigos, essas coisas, elas não ficam no nosso consciente. Elas ficam fica no inconsciente, e o pré-consciente leva na hora que precisa. Quando você precisa lembrar de alguma coisa, o pré-consciente pega essa informação e leva. E aí, se você não está muito habituado, ou se por um ato falho, você pode esquecer. Mas a função é do pré-consciente de levar essa informação, endereço, segundo nome, que é um nome que é pouco usado nosso, o nome dos amigos, os telefones, coisas que mais gostamos, como a comida preferida, tudo isso fica no pré-consciente. É o pré-consciente quem leva para o consciente, só que não fica armazenado no consciente. Ele só é usado quando precisa, na hora que precisa. Aí você sente o cheirinho, lembra da sua comida preferida. Aí o pré-consciente pega e traz essa comida para você. Aí você precisa falar o nome de alguém, é o pré-consciente. É tanto que eu morava em Vila Velha, sabia o CEP de cor de Vila Velha. E aí, quando eu mudei para cá, eu sei o CEP daqui, mas o de Vila Velha eu esqueci. Porque o meu pré-consciente não acessa muito, né? Eu não estou usando muito. Agora, o endereço, ele está no meu inconsciente, mas no meu consciente ele não fica. Ele não está armazenado mais lá, porque ele não fica lá. Então, como eu não estou usando muito, o pré-consciente não acessa muito, aí eu preciso fazer uma força para relembrar ou ver alguma coisa para eu voltar a lembrar. O senhor mesmo, para lembrar o meu nome, o senhor precisou olhar e viu, acho que foi na hora que eu entrei, aí lembrou o meu nome. Então, a função do pré não fica armazenado no nosso consciente, os nomes, né, dos amigos, essas coisas, até a comida preferida, elas não ficam. É porque às vezes eu brincava falando que o meu cérebro era muito prático, que tinha coisas que eu queria lembrar, o que eu achava que eu não lembrava. Né? Porque para não acumular muita coisa na mente, senão a mente não aguenta. Então, o consciente, ele tem a parte prática, ele tem a parte visível, tem as coisas que são processadas mais frequentemente. E aí, algumas coisas que precisam vêm para o pré-consciente. O pré-consciente é como se fosse uma peneira. Ele pega as coisas do inconsciente e passa para o consciente, filtrando. Ele filtra e joga para o consciente. Então, ele tira de um lado para o outro, ele faz aquela peneira. E, em último lugar, é o inconsciente. O inconsciente, para Freud, ele é a maior parte e a mais importante da mente. Ele não é a menos importante, ele é mais importante do que o consciente. Por quê? Porque, para Freud, todas as memórias que nós acreditamos estarem perdidas para sempre ficam no inconsciente. Né? Tudo, todos os nomes esquecidos, todos os sentimentos, todos os medos que nós conseguimos, de alguma forma, ignorar, todos esses elementos e outras coisas se encontram na mente. Alguns traumas, algumas coisas que nós vivemos, que sofreu, que passou dificuldade, fica internalizado no inconsciente. Desde a tenra infância, desde novinho, eu lembro coisas, às vezes, de 3 anos, mas eu lembro pouquíssima coisa. Mas eu lembro. Mas tudo que aconteceu comigo está no meu inconsciente. Né? Eu não lembro, não acesso, mas está lá no inconsciente. Os amigos que nós tivemos, primeiros amigos, as primeiras compreensões das coisas, tudo está guardado no inconsciente. Então, por isso que o inconsciente é considerado mais importante. Porque também o consciente, uma outra característica do inconsciente é que lá fica armazenado, é lá que constitui a nossa personalidade. A nossa personalidade não está no consciente, ela está no inconsciente. O consciente, ele vai fazer aquilo que agrada a sociedade, né? Que é das regras sociais. Ele é como se fosse uma máscara, uma parte que a gente mostra, que a gente quer mostrar, né? Uma máscara, uma parte apresentável, que existe na gente, sim, mas é a parte apresentável que está de acordo
com as regras sociais e está de acordo com o tempo, espaço. Então, são coisas que vão ser mostradas no momento adequado, né? E aquelas coisas que a gente quer, vão ficar tudo, os traumas que a gente não quer, as dores que a gente não quer passar, que o consciente não quer sentir, vai tudo para o inconsciente. Fica tudo lá dentro, guardado lá. E a gente pode, às vezes, a pergunta é, seria possível acessar o inconsciente? A psicanálise trabalha com o inconsciente, porque ela acredita que é possível acessar o inconsciente, não na totalidade dele, mas em fatias, em partes, né? Pode trazer à tona algumas coisas para resolvê-las. E aí isso acontece através de sonho. A psicanálise acredita, né? Tem até um livro de Freud, Interpretação dos Sonhos, que você pode soltar algumas coisas do seu inconsciente no seu sonho. Ou, né, partes. Às vezes você sonha coisas que não tem muito nexo, que você não é. Elas ficaram no seu inconsciente. São coisas que aconteceram, que ficaram guardadas no seu inconsciente, que às vezes, por algum motivo, elas vêm à tona. Também, ela pode ser. O inconsciente pode ser acessado através de atos falhos. Eu vou explicar isso outra vez, que atos falhos, que são atitudes que a gente solta num momento que não deveria, fora do contexto, e aí elas aparecem. Alguns atos, algumas coisas que a gente faz e que vem através. Então, é o inconsciente que está jogando isso. Porque como ele está sobrecarregado, então às vezes ele vem, de alguma forma, uma memória, uma lembrança, ela é acessada e aparece. E também pode ser acessada através da terapia psicanalítica, que entra a minha área. Então, quando a gente faz a terapia, nós usamos, os psicanalistas, a ferramenta para ajudar a acessar algumas coisas que estão no inconsciente, que estão se manifestando através de algumas atitudes da pessoa, através da doença, através de alguma coisa que ela está sentindo, de um desconforto, depressão, ansiedade, que a faz sentir mal. Então, a gente acaba acessando isso, esse conteúdo, e que ajuda a melhorar no tratamento. Então, existem essas 3 formas do inconsciente ser acessado. Também no inconsciente existem coisas sublimadas, né? Coisas mais elevadas, mais agravadas, que é a chamada pulsão de vida e de morte, que a gente vai ver isso depois. Então, são os elementos que ficam lá dentro do ser humano, que é intrínseco nele, e como a vida exige alguns comportamentos e desejos que são reprimidos, ele não pode expressar isso, então esses desejos, esses sentimentos são aprisionados no inconsciente. Então, o inconsciente ele é regido pelas próprias leis dele. Lembrando, ele é atemporal. Ele não é no tempo, no espaço, no momento. Ele age lá conforme a forma dele. Então, quanto mais da forma que ele quer, na hora que ele quer, ele vai agindo. Isso tudo tem a ver com como foram armazenadas as coisas, né? Como que foi colocado. Por isso que eu sempre falo que é importante a criação da família. O que a família tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque é no momento, nesses momentos, primeiros contatos, é que as coisas vão sendo armazenadas, ficando, as coisas que aconteceram, os fatos que ocorrerem, vão sendo internalizados, e aí isso vai formar a nossa personalidade e vai afetar. Então, o adulto saudável, ele tem um inconsciente saudável. Né? Ele teve momentos, passou por coisas que aconteceram que não o traumatizaram tanto, que foram resolvidas naquele momento. Então, por isso a família precisa ter essa consciência e ficar atento para isso, porque isso vai ajudar na formação da criança. Você acha, às vezes, alguma coisa que choca. Antigamente, tinham aquelas músicas que cantava para a criança, boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então, isso aí são coisas que amedrontavam as crianças, né? E aí a gente cantava e mandava cantar aquela música Atirei o Pau. São coisas que hoje se mudou, porque
Isso. Voltou, né, pastor? Estava travando. O senhor estava travado. Acho que era o senhor. É provável que Pelo seja eu. menos, aqui estava, pelo menos aqui, estava o seu, estava girando e Uhum. o meu estava, eu acho que eu estava ouvindo. Então, recapitulando, pré-consciente, consciente e inconsciente. Então, o consciente é, é, ele encontra necessidade de ligar, né? Aliás, o pré-consciente ele tem a necessidade de ligar o consciente ao inconsciente. E com a necessidade de encontrar elos mais obscuros entre comportamentos aparentes incoerentes, existem níveis mentais sobre os quais o indivíduo não tem absoluto controle ou acesso. Então, existe o consciente, que o indivíduo tem controle, pré-consciente e o inconsciente. Então, o consciente, ele representa todo o material mental acessível para o indivíduo naquele momento. Todo o material que o indivíduo tem acesso é chamado de consciente. As nossas pulsões, os nossos desejos. No inconsciente se encontram as nossas lembranças mais longas, mais longínquas, os nossos medos reprimidos e a formação da personalidade. Tudo isso é encontrado no inconsciente, né? Então, o inconsciente é a parte maior da mente humana, né? Os 3 níveis, e ela é a mais importante. Então, quando a gente compreende esse nosso modelo topográfico, quando Freud fez isso, não era para a gente delimitar os 3 compartimentos. Não é para dizer que eles eram 3 fechados e imutáveis na nossa mente, mas é compreender de uma certa fluidez, quer dizer, compreender que eles são 3, são juntos e eles se tornam um só somente, né? Mas eles têm 3 divisões. Isso também é para entender por que às vezes a gente tem alguns atos falhos, por que a gente não consegue controlar tudo na nossa mente? Porque a parte que a gente consegue controlar é apenas a parte consciente. Algumas pessoas dizem que o ser humano ele só usa 20% do cérebro dele, né? E diz que os mais inteligentes usam 21%. E se passar disso, a pessoa entra em estado de loucura, não consegue utilizar mais. Então, essa provavelmente é a parte consciente. Nós temos controle apenas na parte consciente, não temos controle nas outras partes, mas elas agem, interagem e elas formam a nossa personalidade. Muito bem. Agora, há teorias, por exemplo, que a gente não pode ter o controle, não é? Claro, como você está dizendo, o controle do inconsciente, mas a gente pode utilizar as maneiras que o inconsciente é formado e condicionado para a gente ter algum controle. Então, não é isso? Então, a psicanálise fala de acessar, né? A gente pode acessar o inconsciente. E aí, acessando ele, como eu falei, nessas formas, os sonhos, através da terapia psicanalítica, e nos atos falhos, quando começa a acontecer algumas coisas, a gente acessa ele. E quando a gente acessa ele, a gente consegue ter o controle dele, acessando, né? Então, tem como trabalhar. A psicanálise, ela ama trabalhar o inconsciente. Ela gosta de trabalhar, porque ela acredita que no inconsciente é a personalidade da pessoa, né? Então, você trazendo o inconsciente, você acessando ele, você consegue conviver melhor, né? Viver melhor, resolver melhor a sua vida. É a questão de você ressignificar aquilo que antes foi um trauma, né? Você dá um novo
uma nova roupagem, uma nova compreensão. Agora, A o ideia é essa. importante é chegar lá, descobrir exatamente o que foi que Aham, aconteceu, não é? E isso. dar. Da Muito bem. ressignificação, isso mesmo. É. Uhum. Muito bem. De qualquer maneira, sabendo da importância, né, da formação do indivíduo, as famílias podem ficar atentas em relação à criação dos seus filhos, a maneira como Isso, lidar com eles, né? É isso preciso aí. haver um controle aí entre disciplina, mas também Uhum. sem criar o trauma, né? Quer dizer, Isso, promover a disciplina sem o trauma isso aí. ser promovido, né, no Uhum. cotidiano, né? Às vezes a Aham. impaciência, às vezes a falta de compreensão do que a criança está vivendo, você pode estar ali implantando um futuro não positivo para ela, né? Isso aí. E às vezes também o cuidado, porque às vezes a gente, a regra, conheço a história de uma pessoa que ela teve, não teve uma instrução sobre sexualidade quando criança e ela acabou tendo um envolvimento com o próprio irmão. A família era puritana, ela não aceitava, ela era dura com relação a isso, não conversava sobre isso, e ela teve um envolvimento com o irmão, criança ainda. E o irmão também era criança. Aí, quando ela cresceu, ela foi percebendo que ela, maiorzinha, uns 12 anos, que estava errado. E ela resolveu parar com isso. E até hoje os pais não souberam disso. Quer dizer, os pais precisam ter atento, porque essa falta de informação trouxe no inconsciente dela um trauma, né? E uma forma errada de agir com relação à sexualidade. Às vezes o abuso sexual também é algo que os pais precisam tomar cuidado com isso, de observar, né? De evitar. Por quê? Porque geralmente acontece com pessoas que são ligadas à família, que são muito próximas, e isso causa na criança um trauma. E no adulto. E aí vai para o inconsciente e fica algo guardado ali. E aí acaba fazendo. Aí ele começa a agir, começa a reagir nas atitudes, nas ações, começa a ter problemas, a psicossomática, né? A doença psicossomática, a pessoa, quando o psique adoece, quando ele não suporta mais, ele joga para o cérebro, a mente joga para o corpo. E aí começa a sentir coisas, sintomas doentios, e aí acaba descobrindo, às vezes é por causa da mente. Então, são coisas que a gente pode observar, tomar certo cuidado para evitar dar o limite, sim, mesmo porque sem criar limite é pior ainda, né? Porque a criança vai crescendo sem o limite e aí vai ficar tudo no inconsciente dela também. Então, por isso a importância da família. A família, eu asseguro que a família é importantíssima na criação do indivíduo, né? Na formação do indivíduo. E aí são dicas para. Porque ninguém vem com um manual, né? Como criar o filho, né? O filho já nasce, vem um manualzinho, ó, você faz isso, vira isso, troca isso, né? Não existe, mas existem algumas dicas que pode orientar, né, a pessoa para que ela tenha uma instrução melhor, uma vida melhor, né? Para que tenha uma condição melhor de criar o filho, né? De ajudar na formação do seu filho, na sua mesmo. Mas no caso, se você já é adulto, o que acontece? Se você tem essas dificuldades, existem alguns traumas que todo mundo deve ter, então você, para acessar esse inconsciente, deve procurar ajuda terapêutica. Eu insisto de novo, para que, né, consiga resolver isso e, como o senhor falou, se não conseguir ressignificar, para ter ajuda para ressignificar aquilo. Porque há condição, sim, de resolver essas coisas. Como são atos dolorosos, o inconsciente guarda, né? Então, ele reprime. Por quê? Porque às vezes são coisas que são muito dolorosas e que ficam guardadas na nossa mente, aí a gente aguarda para não trabalhar aquilo. Para o consciente, não. Ele não quer resolver, ou, né, naquele momento fez mal para ele, então ele acaba reprimindo aquilo. Mas fica ali. E aí, uma hora ela aparece. Muito bem, dona Neilza. Foi um prazer lhe ouvir e aprender um bocado com você em tudo isso. Ok, E pastor. semana que vem a gente está de volta. De volta. Tem mais Fé alguma em coisa que Deus. você queria falar? Não, é basicamente isso.
né? Vamos Ok. trabalhar aí o consciente, pré-consciente e inconsciente. Muito Um bem. abraço para todos, Então, a até todos que... semana que vem. É verdade. Então, a semana que vem a gente está de volta e para aprender mais ainda a respeito disso. E a todos que Ok. estão nos ouvindo e todos que estarão nos ouvindo, né, a gente deixa o nosso abraço e que o Senhor Deus continue abençoando cada um na sua família, nas suas relações. E esteja atento, Amém. porque detalhes marcam a existência de uma pessoa por toda a vida e nós, de alguma forma, somos responsáveis por isso. Tá bom? Amém. Até mais, Até Neuza. logo. Um Deus abraço abençoe a você todos. também, viu? Amém. Tchau.